Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SDcast, o nosso podcast que a gente fala de negócios, inovação e tecnologia. Coincidência ou não, o mesmo assunto do nosso evento que acontece nos dias 13 e 14 de novembro lá em Santos, com os maiores palestrantes. Não é isso, Marcelo Roxo? É isso mesmo, evento incrível. Mas vamos pro convidado aqui, porque para crescer um negócio, uma das coisas mais importantes, que foi o que fez eu crescer, fez eu conhecer muitas pessoas, foi fazer um bom network. E a gente trouxe aqui, para mim, a maior referência que eu conheço, que o que ele faz, eu acho que eu vou precisar do podcast para entender, porque o que ele faz é uma loucura. Mas segundo ele, se fosse para você entender, ele botava um curso na Pois Hotmart. é, cara, porque se ele colocasse não esse é curso, eu bem ia comprar, assim. pô. E além disso, ele é o cara que... Ele me ensinou uma coisa na prática. Talvez ele nem saiba, vou contar agora. Muita gente fala que networking é a troca. Ah, troca, o que você tem para oferecer e pegar em troca? E ele me ensinou que networking você não tem que pensar na troca. Você tem que pensar primeiro em servir. Porque quando você serve, a troca, ela vira genuína e natural. E aí as coisas acontecem. Então seja muito bem-vindo ao SDcast, Bruno Avelar. Obrigado pelo convite, honra, satisfação estar aqui com vocês. E isso aqui eu tô falando de coração, porque eu amo a família de vocês, a família no geral, né? O irmão, vocês, todo mundo, a Lalas, as crianças. E a gente construiu um relacionamento de amizade genuíno em muito pouco tempo, né? Sim. Parece que a gente se conhece há 20 anos, assim. Tudo que a gente já viveu, todas as histórias, principalmente que eu tenho com o Jota. É muito louco, né, velho? Pois é. E para o pessoal que tá ouvindo, vocês vão ver isso gravado, tá? Mas acho que tem uns 40 minutos atrás que ele foi chamado para gravar o podcast. Literalmente, ele recebeu o que ele mesmo criou, que foi o DTE, né? Que é o Depois Te Explico. E o Jossa falou assim, se arruma, vem pro escritório e vem gravar um podcast com meu irmão. E aí a amizade é isso, cara, também. Cara, e aí já- eu sinto carinho comigo, porque eu sei que Não, você sempre me tratou eu só vim muito por causa bem. de vocês. É, eu já, Sabe por pô, quê? Porque eu esquece. depois te explico, você tem, tipo assim, o limite do dia, né? E o Joel me deu um Já DTE de tinha. manhã cedo. Tipo, o Joel mandou mensagem às 7 horas da manhã, falando, tá acordado. Quando eu vi, eu falei, ih, a hora que você mandou, eu tava no terceiro sono. É porque é o seguinte, velho, os caras ficam falando negócio de acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado, que pra ficar rico é assim. Eu nunca fiz nada disso. Você tem que acordar cedo pra ficar rico. Se fosse assim, os padeiros estavam tudo milionários, né? Era nem dono de padaria. E aí, cara, ele me deu um DTE de manhã, vamos ali comigo no Papo Massal, eu fui, chegou lá, fui pro Tox, gravei uma confusão, vendemos a jaqueta dele por 10 mil, dei o sapato do Pablo pros outros, o cara que pagou a jaqueta, a jaqueta era do Joel, mas mandei os 10 mil pro Pix da Manu, e foi uma loucura. E aí, beleza, me deixou em casa, aí vendi o carro dele no meio do caminho, aí chega, pô, agora vou descansar, né? É, agora, a hora que E, bicho, na hora que eu desci do carro, eu falei, ô, Manu, Joel, eu não posso ter uma vida normal. Deixa eu ter uma vida normal. Aí eu cheguei. Tu tinha rolando, né? Aí eu sentei. Aí o Joel me ligou Foi de assim? vídeo. Foi nesse tempo, tu chamar Tipo, onde você tá? Eu falei, onde que eu tô? Você acabou de me deixar em casa, mano. Que Não isso? deu nem tempo de eu sair, né? Troca de roupa, veste outra roupa e vem pra cá. Ainda mandou trocar de roupa ainda. Tipo assim, essa não é boa. Troca de roupa. É, Falei, gente, eu não posso ficar aqui. Não, então vem, tá? Depois eu te explico. Pronto, lá já estou aqui, gravando ao homem. mas isso é- Maravilhoso. E muito Uma obrigada loucura. por isso. Muito obrigada por Mas vir aqui. por vocês, tudo sempre. Isso é muito legal. E até você estava falando tudo que você faz, né? Que são muitas coisas. E aí a gente coloca tudo na caixa do networking. Mas não é só isso. E aí você tem essa visão. O que eu vejo muito assim, quem é o Bruno Avelar? E eu não estou falando só pelo que a gente vê na internet, né? Ou nos eventos, né? Não é isso. É em conviver. O Bruno Avelar é o cara que tem a visão. Como é que funciona a sua cabeça, se é que dá para explicar, sobre ter essa visão e entender que a conexão de todos os pontos e pessoas vão trazer frutos em várias áreas da vida? Eu tava falando no Talks hoje que eu não conecto pessoas, eu conecto almas. é. E que eu não fico atrás de conexões, eu crio relacionamentos. E que as pessoas que entram na minha vida, elas não passam, elas permanecem. Obviamente que aquelas que eu quero, Uhum. né? Por que isso? Porque eu sou intencional. Eu acho que quando a gente coloca intencionalidade nas coisas, você tem um resultado mais rápido, você tem um resultado permanente. Então, eu sei quem eu quero na minha vida e quem eu não quero. Acho que você sabe quem você quer e quem você não quer. E eu não perco tempo, sabe? Eu falo que as pessoas hoje estão muito preocupadas com... Ai, cuida bem do dinheiro, vão roubar nosso dinheiro. Cuida bem da casa, vão assaltar nossa casa. O carro, vai assaltar o carro, faz seguro e tal. Só que as pessoas estão permitindo que as pessoas roubem algo que você tem de muito precioso, que é seu tempo. Porque com o tempo você ganha dinheiro, com dinheiro você não compra tempo.
E como que as pessoas estão roubando nosso tempo hoje? O tempo todo a gente recebendo mensagem, WhatsApp, demanda, assim, fazer uma reunião, tem que te apresentar alguém, tem um negócio para te apresentar, tem um projeto fenômeno para te apresentar, vem aqui pra você gravar comigo. Cara, eu recebo um monte de convite para gravar podcast, eu não vou. Não tem nada a ver contra a pessoa que tá me convidando e tal, porque não tá ligado com o meu propósito. Eu não vou no podcast onde eu não tenho um mínimo de afinidade com a pessoa, onde eu não tenho um mínimo de reciprocidade com a pessoa. E aonde aquele podcast não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Entende? Então, eu não saio... Eu acho que dar certo na vida é dizer não pra coisa boa. E não é que os podcasts são ruins. Sim. É que a gente tem que saber dizer não pra coisa boa. Mas, por quê, Bruno? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica o tempo todo pegando oportunidades que só nos tiram do foco. Então... Para você ser intencional, se conectar com as pessoas certas, você precisa saber primeiro aonde você quer chegar. Você precisa aprender a dizer não para coisa boa, porque dizer não para coisa ruim é fácil. Sim. Né? E por que eu preciso dizer não para coisa boa? Porque senão você vai perder o foco. E eu gosto de falar muito de foco. Né? Eu falo que onde tiver 100% do seu tempo, do seu foco, da sua energia, da sua imagem, ali estarão seus resultados. Né? Porque quem faz tudo não faz nada. Se a gente ficar tentando ajudar todo mundo, qualquer pessoa, tudo que aparece é de sim... E aí as pessoas ficam roubando teu tempo. E aí quando você vê, seu tempo não rendeu. Já nunca aconteceu contigo, Marcelo? Tipo assim, você começa o dia com planejamento e chega no final do dia e fala, cara, não fiz nada que eu ia fazer. Sim, várias vezes. Por quê? Porque esse aqui, ó, isso aqui é uma ferramenta de demanda. Uma ferramenta de demanda. Ninguém manda aqui pra mim, ó, mandei um pix pra você aí, viu? Me empresta, me dá, me ajuda, me conecta, me apresenta, uma camisa do Neymar autografada, arruma meu filho conhecer o Neymar, pede um vídeo do Neymar, você me conecta com o Joel, você me conecta com o Brunet, por favor, me apresenta o Paulo Vieira, deixa eu palestrar no Poder do Network, cara, só pede. E aí eu falo, meu Deus, já acesso errado, conseguiu meu número, nem me conhece, não vou responder. E o verdadeiro networking, você estava falando aí, que você falou que aprendeu, não é sobre o que você vai buscar na mesa, é sobre o benefício que você traz para a mesa. Então, primeiro você deposita, primeiro você gera valor, primeiro você gera experiência para a pessoa. Você gera até quando? Até constranger e depois continua gerando. Você vai ter sempre um sentimento daquela pessoa em relação a você que ela te deve alguma coisa. E por mais que ela faça alguma coisa, ela continua com o sentimento que ela continua te devendo. Tá, mas ó, eu quero voltar um pouquinho na tua história. Eu tenho aprendido muito de coisas que eu fiz na minha vida que eu não sabia que dava certo, porque eu tinha, cara, carinho, era intencional, mas não sabia que aquilo era uma estratégia, né? Que momento da tua vida que você percebeu essa questão do Bruno? O Bruno sempre foi assim, acredito que você sempre foi assim, de uma forma que tu fala, cara, eu ajudava as pessoas e tudo mais, mas você percebeu essa questão de servir, ajudar, entregar, e que falou, cara, isso aqui é estratégico. Ó, eu sempre fui o cara que me doei e que servi, que eu gostei de ajudar pessoas. Sempre gostei de gente. Então vamos lá. Com 12 anos de idade, minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora. Eu pegava os mendigos na rua, levava pra dentro da minha casa, dava comida pra eles, mandava eles tomar banho, pegava pro meu pai, dava pra eles e mandava embora. Até que um dia minha mãe chegou e viu o mendigo, ele achou que era assaltante. Ah, gritou, a loucura. Mano, o mendigo acabou. Nunca mais eu fiz isso. Mas, outro exemplo, eu morava em Brasília em 2013, 14, eu ia de Brasília para BH de carro só para pegar os andarilhos na rua, botar dentro do carro, entender o que aconteceu com eles, parava num posto de gasolina, pagava pra eles tomar banho, eu já levava roupa, mochila, sapato, tudo, vestia o cara, dava comida para ele, dava um dinheiro para ele, botava ele no hotel, mas eu queria entender por que o cara virava andarilho, ficava andando na rua sem rumo. Isso partiu de você. De mim, eu sempre fui esse cara. Ninguém te ensinou a fazer isso quando você Não, era criança. sempre gostei de ajudar, compartilhar, tipo, eu nunca conseguia acumular nada, eu tinha que dividir, tipo assim, cara, eu já tenho o que eu preciso, isso aqui tá sobrando, toma pra você, toma isso aqui. Sempre fui esse cara. Aí vamos lá, você fez a pergunta, quando é que você entendeu? Uhum. Cara, 2016 eu conheci o Cacá Diniz. E aí, primeiro eu servi, primeiro eu gerei valor, resolvi o problema dele, enfim, outra história. E um dia eu ganhei a amizade dele. Em 2018 ele passa o Réveillon na minha casa, ele e a Simone Mendes, lá em Orlando. Claro. Passaram o Réveillon lá em casa e tal, foi bem maneiro. E aí eu acho que foi ali na primeira semana de janeiro ali de 2019, que eu viro pra ele e falo assim, cara, olha pra você ver, eu conheci o cara em 2016. Fui pedir um conselho pra ele, não pedi nada, não pedi coisa, não pedi dinheiro, não pedi nada, só pedi um conselho pra ele. Falei, cara, eu preciso de um conselho. Ele falou, eu passei na sua casa. Então, em 2016 eu conheço o Cacá, eu gero valor, experiência ali. Em 2019 eu peço um conselho. E aí ele vai em casa. Eu falei, cara, isso. Eu falei pra ela. Sabe quando você descarrega assim, ó? E ele falou assim, cara, posso te dar um conselho? Eu falei, te chamei pra isso. Ele falou, foca na tua única coisa.
lê esse livro aqui, ó, a única coisa. Aí eu comprei o livro, aquele vermelho, a única coisa. Aí eu devorei aquele livro. Daquele dia pra frente, eu nunca mais deixei de ser intencional e um cara focado. 2019. Então eu tirei todas as distrações do caminho. Não permiti... Porque assim, cara, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Nós não vamos resolver o problema da humanidade. Então eu preciso ter um nicho, né? Porque, eu, por exemplo, é onde eu resolvo. Então, nicho, networking. Por que networking? Porque eu perguntei para 10 pessoas, como que vocês me veem? Você é o cara do relacionamento, você conecta todo mundo, ó, todo mundo é muita gente. Opa, então preciso nichar. O que eu quero fazer? Eu vou falar de quê? Aonde, para quem? Então, as pessoas que eu preciso me conectar têm que estar diretamente ligadas ao meu propósito. Porque assim, ó, se eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e tal, então tem que estar nesse meio. Não adianta agora eu querer me conectar com um jogador de futebol, não tem nada a ver. Ah, mas o cara é famoso, é bom. Não, cara, eu preciso conectar com essa galera aqui. Então eu fui intencional em conectar com todo mundo. E aí eu comecei, ao invés de servir todo mundo, servir pessoas que estavam diretamente ligadas ao meu nicho de atuação. Uma questão. Esse servir, porque muita gente relaciona o servir com ter dinheiro. Então, assim, eu sirvo te dando dinheiro ou te oferecendo alguma coisa que sempre envolve um valor em espécie. Só que não é nisso que você acredita. O que é esse servir que aí qualquer pessoa... Porque muita gente que tá vendo a gente fala assim, ah, mas eu não tenho o que oferecer para um Cacá Diniz. Eu não tenho o que oferecer para pessoa que é um pouco maior que eu. Eu conheci o Cacá Diniz num jantar na casa da Larissa Manoela, lá em Orlando. E aí, no outro dia, eu entro na Amor e Pedaço na International Drive, ele tava sentado lá, mexendo com 2 telefones e tal. Eu vi que ele tava meio aflito. Falei, e aí, irmão, beleza? Ele, beleza? Segundo dia com ele. Ele, aí ele falou assim, tô aqui tentando fazer minha internet funcionar, não funciona. Eu falei, aqui, vem comigo. Ele, quer? Eu falei, vem comigo, depois eu te explico, vou resolver e tal. Botei ele no carro, tinha um Mini Cooper na época, não conhecia, ele entrou no Mini Cooper, falou, cara, esse carro é legal, nunca tinha andado, tá entrando. Ele, você tá indo aonde? Eu falei, relaxa, parei na T-Mobile, assim, operador de telefone, pedi um chip pra ele na minha conta business, empresarial, deu o chip, me dá seu celular, então botei o chip, então agora você tem um número dos Estados Unidos e tem internet, pronto. Ele ficou assim. Ele já levantou o celular assim, começou a fazer story. Cara, aconteceu um negócio aqui, o cara chegou, pegou, daí contou toda a história. Fez uns 5 stories e me marcou. Eu tinha 300 seguidores na época. É isso. E eu passei tempo fazendo isso. Mas, cara, tem que ser genuíno. Vamos ser mais específico para o público entender? Da onde você tirou isso? Por que você faz? Então, tá, eu sempre gostei de ser assim. Eu sempre gostei de ser o cara que soluciona o problema, ajuda as pessoas e tal. Só que lembra que eu falei, eu vou fazer o sumário, igual o João fala? Lembra que eu falei que, tipo assim, eu fazia para todo mundo. E quem faz tudo não faz nada. Eu aprendi a nichar com o Cacá, né? E aí, cara, eu aprendi também que Jesus só fez isso. Jesus passou por aqui, a única coisa que ele fez foi servir pessoas, resolver o problema de pessoas. Ele só fez isso, ele não pedia nada. Aliás, a única coisa que ele pediu pro pai dele, quando ele estava no momento de ir pra cruz, foi, pai, se possível, afasta esse cálice de mim. O pai dele permaneceu em silêncio, ele foi pra cruz e cumpriu o propósito dele. Então, assim, eu aprendi, cara, a não pedir. Eu aprendi a servir, a solucionar problemas, a resolver. E, óbvio, eu gostaria de ajudar o mundo inteiro. Quem não gostaria de ajudar? Você não gostaria de resolver o problema do mundo, da humanidade? Cara, gostaria. Tipo, a gente vê o Donald Trump hoje apaziguando ali com o presidente da Rússia, com daquele outro país que está em guerra lá, com aquele da Coreia maluco lá. Eu acho que ele está numa tentativa assim, eu tô com 80 anos, é minha última cadeira de presidente, a cartada final, cara, eu vou tentar resolver o problema da humanidade. É o que eu vejo que ele está tentando fazer do jeito maluco dele. E algumas coisas dão certo, outras coisas não. Ninguém vai acertar em tudo. Então, cara, eu não sou o presidente dos Estados Unidos, a maior cadeira de poder do mundo. Então, eu tento resolver, à medida dos possíveis, todos os problemas que eu posso, mas sempre tentando ser intencional em resolver dentro do meu entorno. Dentro do meu entorno. Ou seja, as pessoas que estão mais próximas, né? Eu tenho muito tempo que eu não uso essa dinâmica no evento. Eu falava assim pra galera, faz assim. Aí a galera encosta na mão de quem tá do seu lado. Quem é a pessoa que tá mais próximo de você? Então, quando Jesus fala que você tem que ajudar o próximo, é esse aí. E eu falava isso muito lá nos Estados Unidos. Por quê? A pessoa tá lá, com a oportunidade de ajudar um monte de gente no entorno dela, mas fica preocupado com o pai, com a mãe que criou ela, que tá aqui no Brasil, querendo cuidar da vida do pai, da mãe, do outro fulano, mandando dinheiro pra cá. Eu falo, cara, seu próximo, ajuda o próximo, é quem tá do seu lado. Pode ter certeza, se você ajudar quem tá do seu lado mais necessitado nesse momento, né? Vai ter alguém que lá no Brasil que vai ajudar alguém, um parente seu, um pai, um irmão, uma mãe. Então, quando Jesus fala ajudar o próximo, é quem tá próximo de você. Pega quem tá mais próximo, cara, e ajuda essa pessoa. Por isso que Jesus fala, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Então, se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai olhar pra ele e falar assim, nem te conheço, nunca te vi na vida. Você vai ajudar, cara. Então, eu tento ajudar quem tá ao meu entorno. Seja o cara que dirige pra mim, seja o meu segurança, seja a minha cozinheira. Eles estão próximos, não interessa se é meu pai, se é minha mãe. Eu não faço essa acepção de pessoas. Agora,
Cara, tá próximo, vai ser ajudado primeiro. Eu acho que quem é ajudado sai debaixo da sombra, né? Eu gosto muito de falar da árvore. Você ou fica na sombra, ou você dá sombra. Então, tipo, às vezes eu pego uma pessoa que tá debaixo da sombra, ajuda essa pessoa se torna uma árvore e ela começa a dar fruto, e ela começa a dar sombra para outras pessoas. Então, eu sou aquele cara também, é o seguinte, eu pego você muito rápido, resolvo sua vida, vaza, some e faz o que eu faço. Por isso que a minha missão, eu falo que a minha missão na Terra é transformar a vida e ativar pessoas. Transformar, a gente faz um evento aí, igual você vai fazer lá em Santos, 10 mil pessoas, você vai transformar em escala, porque você vai trazer uma palavra, uma mensagem e vai impactar uma multidão de gente. Só que para ativar, irmão, tem que estar próximo. Tem que estar perto. E aí a gente só consegue fazer com quem está honesto em torno. Isso é incrível. E você traz também uma questão muito da espiritualidade. Tocou num tema muito sensível, que é a questão da família, né? Então, mãe, pai. E muitas das vezes, até inconscientemente, são eles que nos travam. Certeza. Justamente por conta disso. Porque a gente quer o tempo inteiro ajudar o irmão, o pai e a mãe, sendo que ali em uma outra esfera que vai ter essa ajuda. E você deu um exemplo muito bom. Eu ajudo a cozinheira, eu ajudo o meu segurança, que são as pessoas que estão comigo no dia a dia. Meu pai e minha mãe, eles vão ser sempre os maiorais, óbvio. Principalmente se você casou. Sim. Você casou, saiu da casa dos seus pais, Você então tem eles uma não outra são mais família. família, eles são parente, Sim. né? Tem um mandamento bíblico com promessa. Aliás, é o único promessa. Honrar teu pai e tua mãe para que seja prolongado seus dias na terra e vivas bem. Mas é honrar. Não é querer cuidar da vida deles, porque afinal de contas ele te colocou no mundo e te criou e você tá aqui hoje. Aí você vira adulto, você quer cuidar da vida dos seus pais. Aí você cuida mais dos pais do que do seu casamento. Não tem como a conta fechar. E como é que você faz justamente essa separação? Porque você aí, se a gente pegar o Bruno, então o Bruno tem uma rede muito grande. Rede de pessoas, de amigos e de conhecidos, de pessoas que você serve e que você ajuda. Como é que você consegue fazer essa distinção de quem você vai ajudar agora, o que está mais próximo? É muito simples, é muito fácil. Versus talvez pai e mãe. É muito Seu fácil. pai, É assim, por ó, exemplo. eu falo assim, ó. A gente não pode confundir aqui duas coisas, tá? Não confunda quem é do seu destino e quem é da sua agenda. Ok? Então a gente não pode inverter a ordem. Existem as pessoas do nosso destino e existem as pessoas da nossa agenda. Ok? A minha agenda eu uso para ganhar dinheiro, para desfrutar com as pessoas do meu destino. Quem são as pessoas do meu destino com muita clareza? Então vamos lá. Se eu sou casado, primeira pessoa, minha esposa. Depois da minha esposa, meus filhos. Depois dos meus filhos, meus pais. Depois dos meus pais, meus irmãos. Depois dos meus irmãos, meus amigos. Depois dos meus amigos, meus sócios. Depois dos meus sócios, meus confrades, a galera da minha confraria, que é os caras que pagam o preço para estar perto de mim. E acabou, eu não vou resolver no mundo. Eu não tenho mais como ter. Não tem mais como ter mais que isso. Tem que ser claro, a linha de prioridade. Por quê? Porque se eu tenho essa clareza, se meu telefone tocar agora e eu tô com a minha esposa, então a minha esposa é importante. Se meu pai liga, ele é importante, mas minha esposa é mais. Então, peraí, deixa eu falar contigo aqui, resolver contigo aqui, depois resolvo com meu pai. Entendeu? Se um mentorado meu me liga e eu tô com meu pai, ele tá baixo. Se eu tô com o mentorado na linha e meu pai liga, só um minutinho aqui que eu vou atender meu pai. E essa linha de prioridade me dá muita clareza para ter gestão. Entendeu? E, tipo, não deixar ninguém mais roubar o meu tempo. Eu tenho clareza. Quem tá ligando? Cara, é um colaborador. Desculpa, tô ocupado, tô trabalhando, tô produzindo. No final do dia eu entro lá e vejo. Mas eu tenho que ter essa clareza de linha de prioridade. Porque senão você se confunde. Porque a agenda tá o tempo todo tentando roubar o lugar das pessoas do seu destino. E a gente tem que entender que a agenda serve para você ganhar dinheiro para desfrutar com as pessoas do seu destino. Então, uma coisa que eu faço hoje, eu não dou acesso para quem não me dá destino. Eu não dou acesso para quem não me dá destino. E como que você identifica quem que te dá destino? Porque não necessariamente são as pessoas que são da tua família. São pessoas que podem aparecer agora, novas, que podem te dar destino. Tem tantas formas de eu explicar isso, mas deixa eu vou te dar uma, tá? Por exemplo, eu dou destino para quem é amigo, não para quem é comparsa. O Joel é amigo, não é comparsa. Qual que é a diferença de amigo para comparsa? Amigo fala aquilo que você precisa ouvir, ok? Amigo te fere, te cutuca na ferida, não te alega com mentira. O Joel é esse cara. O Joel é o cara que ele fala o que você precisa ouvir. Então ele é amigo, não é comparsa. Comparsa é o cara que fica dando tapinha nas suas costas, fala que você é o cara, sai disso, cara. Você tá no ambiente, numa mesa, onde você é o cara, tá tudo errado. Se você é o melhor da mesa, sai dessa mesa e vai para uma mesa que você é o pior. Porque o nosso entorno define o nosso destino. Ponto, acabou. É só você. Eu não preciso saber quem você é para entender onde você vai chegar. Eu só preciso saber com quem você anda para entender quem você vai se tornar.
Nossa, isso é incrível. Proximidade. Uhum. Foi o que Jesus fez com os 12. Falou, larga tudo, me segue e vem morar comigo. Sim. E aí Jesus demorou 30 anos no processo. Os caras demoraram 3. Quando Jesus partiu, eles já estavam pregando o evangelho. 10% do tempo. Por quê? Proximidade. Sim. Porque quando você tem proximidade, o que acontece? O cara fala pra você o como. Que é a brincadeira do Marçal lá, né? Uhum. Começa pelo como. Como? Como? O cara te fala o como. Você precisa saber só o como. Como? Você já chegou. Por isso que eu falo, paga o preço pra andar com quem já chegou onde você pretende chegar. Porque o cara vai te dar o como. Resumido. Você não vai precisar pagar pela curva de aprendizado. Sim. Porque a curva de aprendizado é caro pra caramba. E o cara vai transferir pra você capital intelectual, know-how, expertise. Tudo. Gratuito. Toma aqui, ó. É assim que faz. Não faz assim que vai dar errado. Uhum. Então, cara, se você define aonde você quer chegar, vamos levar isso pro empreendedorismo? Uhum. Cara, você vai começar a empreender aonde você quer chegar. Você está começando hoje, eu quero chegar, pá, beleza. Então, quem já chegou lá que você conhece, tem acesso, consegue chegar, pagar um preço de uma mentoria para poder pegar todo esse capital intelectual, know-how, expertise, curva de aprendizado e aplicar no seu negócio para você não ficar dando murro em pó de faca. Uhum. Então, beleza, é fulano, beleza, é o Marcel. Então, se o Marcel consegue me ajudar, eu vou ser intencional. Olha a intencionalidade aí, ó. Eu vou me conectar com o Marcel de alguma forma. Cara, eu vou encontrar ele numa palestra. Na palestra ele vai dar um pitch. No pitch ele vai abrir uma mentoria. Eu vou entrar na mentoria dele, vou pagar o preço, vai ter o primeiro encontro. No primeiro encontro eu vou falar, Marcel, eu vou ser objetivo. Falar, cara, eu preciso disso. Eu pago o preço, me fala quanto é. Acabou. Aí o que ele vai fazer? Ele falou, opa, o cara já foi objetivo. O Marcel não precisa... Ele não precisa vender. Porque, sabe uma coisa que as pessoas não entendem? É que a gente não vende conhecimento. O conhecimento ele é de graça. Sim. Mas para dar o conhecimento eu preciso de quê? Tempo. Então o que eu vendo? Eu vendo tempo. O conhecimento é de graça. Me ajuda na minha empresa? Ajudo. Compra meu tempo. Quando você fala, compra a mentoria, compra meu tempo. Paga o preço do meu tempo. Nossa, mas é muito caro. Então, mas meu posicionamento é esse. Meu preço da minha hora é esse. Se tiver outro mais barato que resolve, paga lá. É inteligente da sua parte. Então, vendo conhecimento, cara, se a gente for no avião, 8 horas sentado, tem alguém do nosso lado, o cara começa a perguntar, já tô ali preso, não tem como eu pular para cá, tocar nenhum. Foi de dia, não tô com sono. É melhor, irmão, melhor. Se você souber que o cara que você quer aprender com ele tá indo no voo, compra o mesmo voo, senta lá e pergunta. Por isso que vocês viajam de particular agora, porque não dá, né, irmão? Não dá, irmão. Você não consegue sentar num avião normal, Tem né? 10 anos que eu não olho pra direita. É. Eu entro no Mas avião não e dá, olho pra pô, não esquerda, dá. Eu fico pensando nisso. Entendeu? Tem A 10 mentora é anos. de graça, pô. É de graça, entendeu? Então, assim, a gente não vende conhecimento, a gente vende tempo. Eu acho que tudo que a gente tá falando aqui tá ligado à intencionalidade. Então, a intencionalidade é onde você quer chegar. Você tem que ter a clareza de onde você quer chegar. Porque se você tiver a clareza de onde você quer chegar, você tem a clareza de quem pode te ajudar. Como que eu tenho essa clareza? Porque é só você olhar para quem já chegou e pagar o preço para essa pessoa, te ensinar o como, te transferir tudo isso e você aplicar. Agora, sabe o que eu acho que é o maior problema das pessoas no empreendedorismo? É que as pessoas, elas estão... A maioria delas é que não é que elas não têm o conhecimento. Elas não têm a direção e a instrução. Sabe, tá tudo aqui, a pessoa tá obesa mental de conhecimento, que já foi em 200 palestras, já leu 200 livros, mas não consegue colocar em prática. Aí é o momento que você precisa contratar o cara, pro cara poder te dar a direção e a instrução. É tipo você contratar o coach ou o personal trainer. Se você não tiver, você não consegue fazer. Não é que você não sabe. Não é que você não consegue. É porque você não tem uma pessoa, o coach ou o personal trainer pra falar, hora de treinar. Bora, 5 de 10, 3 de 2. Ajusta É essa a única, postura. tem hora que tem momento que é a única forma de você fazer. Entendeu? Então, acho que é importante ter a clareza de que tipo, quando você compra uma mentoria, você não está comprando conhecimento, você está comprando o tempo da pessoa para poder te transferir tudo que ela sabe. Você deu um exemplo até de um amigo meu, há uns 2 anos atrás, que eu era diretor no Joel, o Kenner, né? Posso falar? Um grande amigo nosso. E ele falou, pô, cara, dá um desconto pra mim aí, arruma um ingresso pra mim. Eu falei, cara, não. Eu falei, cara, paga, velho. Você tá bem, velho. Paga lá. O Joel quer te ver lá e falou, o Joel nem pagou? Pagou. Só que tem uma coisa que você faz assim que... lógico, não sei se foi com o tempo que você foi aprendendo, a intencionalidade que você tem é diferente também, tá? E eu posso usar de exemplo, te conheci em abril de 2023, né? Quando você convidou o Joel pra ir falar lá em Orlando, e aí eu lembro que até o Joel falou, eu vou, desde que, sei lá, compra a passagem pro meu irmão, né? E ele falou, vamos comigo lá, e a gente foi junto, né? E você impressionava em todos os pontos de contato com a gente. Então tudo era intencional. A gente chegava no hotel, puta, tinha uma McLaren. A gente ia não sei onde, chegava um carro diferente. E aí você pegou o Joel de um jeito que foi absurdo. Quando você deixou um banquinho e um cavaquinho
e falou, cara, você tá no ambiente seguro, você colocou ele no ambiente seguro com uma coisa que ele mais sente falta. Só que você tem uma intencionalidade absurda, de tipo, você também estuda muito o que a pessoa gosta e você vai ali na questão da intencionalidade daquilo que a pessoa gosta. Como é que você pensa isso? Porque você gera umas experiências absurdas e eu não vejo ninguém fazer nada parecido do nível que todo mundo se apaixona por ti, cara. Não, e era assim, E eu falo, ele lá... você foi o melhor presente de 2024 pro meu irmão, pô. Como irmão, eu falo. O meu irmão precisava de você, porque você trouxe o meu irmão pra uma simplicidade de novo, pra um olhar diferente, pra resenha. Que eu falei, cara, só você consegue fazer. Eu até brinco que quando eu vi o que meu irmão fez Legendários, eu falei, só tem um cara que convence meu irmão a fazer isso, cara. Sabe que você tem 50% do mérito. Você tem 50% do mérito de eu e o Joel ser amigo hoje, você nem sabe. Eu? Eu te dar 50% do mérito das ações, da amizade minha e do Joel pra você. Mas pra ele ter 50% do mérito, eu tive que ser intencional. Quando o Joel falou que quero levar meu irmão, Então eu fiz pra ele tudo que eu fiz pro Joel. Exatamente. Então o mesmo voo, Bom, eu fui de business, cara. a business class pro Joel, business class pra ele. E eu faria isso por você e se fosse a Malu, eu botaria ela na business. Eu vou explicar por quê. E, cara, aí você tirou isso da onde? Da Bíblia. Aí não dá pra explicar aqui agora que é complexo. Mas tá tudo lá, cara. É o manual da vida. Aí o Joel falou, meu irmão, vai, manda uma econômica pra ele, tá bom. Eu mandei a business. Pô, peraí, não sabia disso não. É porque o cara vai pedir, né, cara? Lógico, Pô, vou pedir uma vou pedir business. uma business. Óbvio que ele quer uma business pra você. Talvez eu mandaria econômica e ele faria um upgrade. Mas falou, não, cara, vê se você consegue. Eu falei, não precisou nem falar nada. Eu só mandei a business. Eu não sei se você lembra que qualquer outra pessoa, eu coloquei vocês num resort em Orlando. Sim. Teria, pô, 2 irmãos, o que vai fazer? Botar no mesmo? Quarto. Eu botei um quarto pra cada um. Tinha presente pro Joel no quarto? Tinha. Tinha presente pra você no quarto? Tinha. Eu não tratei com indiferença, eu tratei você e o Joel da mesma forma. E por que se faz isso, cara? Porque você já reparou que a maioria das pessoas, quando vai receber alguém importante, sempre vem alguém com ela? Sim. E você concorda comigo que se essa pessoa é inacessível, se essa pessoa é de difícil acesso e ela tem alguém que acompanha ela, essa pessoa ela tem certamente uma cumplicidade com essa pessoa? Sim. E você tem noção de que quando tudo passar naquele dia, daquele compromisso, quando chegar no final do dia, aquela pessoa que você acha importante vai estar com aquela pessoa que você julgou não ser importante e essa pessoa tem poder sobre essa pessoa? Que ela vai virar e vai falar assim, cara, não gostei desse cara não. Mas não é que você não gostou, é porque você foi maltratado. Aí você vai falar, não gostei desse cara metido, esse cara... Por quê? O cara te diminuiu. Ele não te botou na business, te botou na econômica. Ele chegou lá, te botou num outro hotel mais barato, não te botou no resort. Aonde chegava o cara importante, é importante, você menos espera ali, por favor, senta aqui. Entendeu? Não, cara, eu pensei até na cerveja 0 sem álcool pra você. Eu lembro Que você não bebe álcool. É verdade, tinha. Até isso. Aí você fala, cara, como é que descobriu? Eu descobri. Sim. Porque eu pesquisei pra descobrir. Vai atrás da Né? informação. E o pagode, Joel, como é que eu descobri? Porque eu pesquisei. Isso é ser intencional, cara. Como é que você descobre? Eu não sou mágico, não tem bola de cristal. Eu pesquiso, eu vou atrás, eu quero entender quem é a pessoa que tá vindo, quem é o cara, quem é o assessor. Preciso saber tudo que ele gosta, o que ele não gosta. Preciso saber se ele tem alergia a camarão ou não. Se não sirvo camarão, acabou, estragou. Na hora do almoço, a hora importante, só tem camarão, tem alergia. O cara vai comer o quê? Nada. Não preparei uma segunda coisa. Entende, cara? Então, assim, se eu não consigo saber, então eu faço carne, peixe, camarão, então eu faço tudo. Pronto, tem tudo. Se eu consigo entender, não bota camarão, o cara tem alergia. Ou então não bota camarão, que o cara é apaixonado por camarão. Pronto. Eu sou intencional nos pequenos detalhes, cara. E aí tem uma coisa que, assim, eu não delego essas coisas. Eu não consigo. Pra dar certo, tem que ser eu. Você que faz, não é assim? Eu tenho que preparar tudo e eu delego pra alguém executar do jeito que eu falo pra executar. Porque não tem como, eu não posso cobrar de uma pessoa que trabalha pra mim ter a mesma... percepção que eu, porque se ela tivesse, ela estaria no meu lugar e eu no dela. Faz sentido. Então eu digo óbvio. Também, então eu digo óbvio, né, pra pessoa, eu falo com clareza. Aliás, às vezes eu falo em dizer o óbvio. Às vezes eu falho, porque às vezes passa batido e eu acho que a pessoa tá entendendo e ela não tá. E aí depois dá errado e eu ainda dou um esporro na pessoa e ela fala, mas eu não entendi, mas por que você não perguntou? E aí não adianta, errei fui eu. Então assim, eu tenho um negócio comigo também que tudo que acontece de errado na minha vida é culpa minha. Eu prestei um dinheiro pro cara, o cara não me pagou. O cara é picareta. Não, eu quis emprestar. Pô, emprestei o carro pro cara, o cara bateu meu carro. O cara é irresponsável. Não, eu que emprestei o carro pra ele, a culpa é minha. É muito mais fácil, você resolve rápido. É autorresponsabilidade. Você botou alguém na sua empresa, o cara te traiu, passou informação. Beleza, manda o cara embora e assume a culpa é minha. Não, mas o cara é vagabundo, safado. Não, eu que botei o cara lá.
Entende? Pô, o cara entrou na minha casa lá e deu vexame, o cara não tem comportamento, postura. Não, fui eu que convidei ele, a culpa é minha. Tudo que acontece na minha vida é culpa minha, porque partiu de mim dizer um sim ou dar o acesso, falar que sim ou não. Só dá acesso quem tem acesso, pô. Com certeza. E você tem que saber o que você Só permite. diz que sim quem é dono. Só dá autoridade, só transfere autoridade. Agora, ninguém botou um revólver na minha cabeça pra mim poder falar, ó, toma aqui meu carro. Aí é roubo, mas é muito simples a vida. Eu simplifico muitas coisas, sabe, cara? Então, eu acho que isso é um grande poder que você tem. E aí eu queria entender até se isso foi adquirido com o tempo. Ou se você, assim como quando você era criança, você queria ajudar todo mundo, e isso é natural. Eu sempre fui desenrolado e eu vejo isso no meu filho hoje. Ele também é. Ele é. Qual? Ele Mais velho ou o mais Caio, novo? 9 anos. O Caio chega numa festa e pega o telefone de todas as crianças que ele gosta. Entendi. Ele tem um celular dele, ele tem 9 anos. E ele fala, me dá seu telefone. O menino fala, não tem, preciso do seu pai, da sua mãe. Ele vai lá e pega, anota, salva o número das crianças que ele gosta, não é de todo mundo. Ele escolhe, chega pra mim e fala assim, papai, já peguei o telefone de 2 amigos pra encontrar com ele depois. Ele não tinha telefone, peguei da mãe dele. Anota aí pra você ligar e convidar. E você ensinou isso pra Não. eles? É dele, é natural dele. O Caio, desde que, tipo, 4 anos de idade, ele gosta de se apresentar. Então, tem um churrasco em casa, um aniversário, qualquer coisa. Teve um aniversário dele que ele falou assim, ó, deixa eu te explicar. Eu quero o aniversário do Michael Jackson, acho que foi o de 7 anos. Foi o de 7 anos. Tema do aniversário. Ano retrasado, 2023, foi no ano que você foi lá. Ele falou, ó, quero o aniversário do Michael Jackson. É de tarde, quero todos meus amigos, eu quero que você faz um palco pra mim. Eu quero todas as roupas, os figurinos da música Thriller, tal, porque eu vou me apresentar. Cara, fizemos tudo o dia que ele pediu. E, mano, você tem que ver na hora. Ele tava dentro da sala da casa que você foi lá. Sim. E ele falou assim, ó, primeiro chama todo mundo pra ir pra lá, porque eles têm que ficar tudo esperando, desliga o som, tudo, que eu vou entrar. E na hora que eu entrar, todo mundo bate palma. 7 anos. 7 anos. Deu o comando Desse jeito. já. E ele, tipo, eu de produtor dele, tipo, na cabeça dele, tá todo mundo aí, assim, autoridade, vestido de Michael Jackson, aquele terninho do Smoke Criminal, Sim. branco, gravatinha, camisa azul, sei lá. Maravilhoso. E tá todo mundo pronto, todo mundo tá em silêncio, tudo certo. Então, ó, avisa que eu vou entrar pra todo mundo tem que bater palma. Eu vou pro stage, ninguém me segura. E eu apresento, jogo o chapéu e saio. Acabou, irmão. E ele foi lá e ele fez fez? exatamente, saiu e falou, o que você achou? Foi boa a minha apresentação? Foi boa, filho. Então tá bom, na próxima eu vou melhorar. E no palco do Poder do Network um dia, chamei as crianças no palco, cunhado, confusão. E do nada, ele fez um passinho do Michael Jackson. Eu tava falando um negócio, a galera foi ao delírio. E ele já parou daquele jeito assim. Eu olhei assim, ele falou assim, foi só um... Tipo... Uma amostra grátis. Uma amostra grátis. Degustação. Então, assim, sempre gostou de pessoas, sempre nunca teve vergonha, sempre gostou. Eu acho que, tipo, cara, eu acho que é meu sucessor. Não, O sem outro fala dúvidas. muito bem, É. mas já não gosta de audiência, público, palco. Não quer A aparecer. gente já gravou, tem um vídeo que eu passo dele nas palestras do Kevin. Cara, que é, tipo assim, ele tem 12 anos hoje. Quando a gente gravou esse vídeo, ele tinha 9, mentalidade de 70 anos, o que ele falou. Surreal. Esse vídeo tem uns 30 segundos. Se quiser, solta aí que eu te mando, solta aí o vídeo. A gente 30 coloca segundos, agora. surreal. Soltar, a gente Ele tá manda, falando a gente vai inglês soltar. e a legenda em português. Você vai falar, não, esse menino tem 70 anos pra falar isso aí. Surreal. E você usa Puta, mas muito eu- da questão da espiritualidade, né? Muito forte. Sim. Você acredita que isso também é importante, tenha nascido com eles também? Essa mesma, digamos assim, como se fosse uma aura que tem em você e que sempre teve e que talvez isso também esteja sendo perpetuado, passado para eles? Eu acredito, eu tenho uma dinâmica que eu faço, que eu falo assim no palco, né? Eu falo, fecha a mão, aponta o punho pra cima e tal. Faz o que eu vou fazer. Faz aí o que eu vou falar, todo mundo fica. No 3, 1, 2, 3. Aí eu faço aqui, falo, todo mundo aponta pra mim um indicador. Só que eu levanto o Sim. polegar. Polegar. E todo mundo levanta o polegar. Mas eu tô falando pra apontar o indicador, só que eu levantei o polegar. E as pessoas não apontam. Por quê? Os filhos, eles não fazem o que você fala, eles copiam o que você faz. Então eu acho que é o exemplo. Eu acredito muito no exemplo. E tudo que você está fazendo, seu filho está absorvendo, mas você não está percebendo, mas ele está absorvendo e ele vai te copiar. Então o Kevin, ele copiou na questão do conhecimento, assim, de ser um menino muito observador, que absorve muito, ou fica para ele no momento certo, mas não gosta de audiência, não gosta de plateia, ele pede para não ir, não quer subir no palco. Eu tô para Barretos agora com ele, show do César Leonardo Fabiano. Então estava no camarim, com um monte de artistas, Mato Grosso, Matias, Edson Ouros.
E ele já que senta no canto dele, fica, eu falo, lá no palco, me chama, não quero ir no stage. Não, filho, mas é um lugar que a gente tem, é lá, do tio César. Aí falando, muita gente já fica incomodado. O Caio já quer, posso ir lá no palco conversar? Pede o tio César pra me chamar que eu vou lá fora. Totalmente diferente, discrepante. Mas eu acredito muito nisso, cara. Acho que exemplo, né? Também ter de um lado da mãe, no lado do pai. Eu não sei te falar, assim, sinceramente, já tem. Acho que todo mundo tem um dom, seus dados. Não, mas isso aconteceu na nossa vida. Eu fui tímido, né? Até os 15, bastante tímido. E o João sempre foi expansivo dos irmãos. Sempre. A apresentação de violão, o João ia pra frente já, pau. E a minha irmã se escondia. E o João, não sei o quê, vá. Então era ele. Ele tinha uma facilidade maior de falar, não tinha vergonha, tinha habilidade, ele tinha habilidade com música, com instrumento, com jeito, sempre. Mas uma coisa que inspirou a gente, meu pai sempre foi o cara que chamava atenção. Comunicador, tal, tanto que esses dias ela não conhecia meu pai vivo. Eu mostrei um vídeo pra ela do meu pai, falou, esse é meu pai tinha uns 42 anos no vídeo. Ela, cara, é vocês, né? O jeitão, tal. Eu falei, é isso aí que eu via, pô, é isso que eu achava o máximo. Eu olhava meu pai na resenha, dominando a roda, eu falava, cara, eu quero ser assim, descoladão, tal. Então era o exemplo que eu peguei do meu pai, né? Tanto que eu peguei o exemplo que eu achava que era legal, que era beber, né? Eu bebi porque eu achava o máximo, porque eu vi meu pai bebendo. Depois eu falei, puta, que merda, né? Beber, mas aqui, naquela época era uma geração que o álcool fazia parte, né? Ô Bruno, pô, você nos últimos anos, pô, nitidamente, acho que você é o cara mais bem relacionado. Eu imagino que o seu WhatsApp é o mais louco do Brasil de pedidos, né? Porque você deve ser mais valioso do Brasil. Eu brinco, existem algumas bolhas, assim, mas você anda bem com todo mundo, né? Você tá com o João, com o Thiago, com o Marçal, com o Neymar pai. E você deve ter evoluído muito. Você se fiou numas turnê aí, doido aí? Fiz a cruzada do David, do nada. Ele falou, Deus falou que você vai fazer. Eu falei, então vamos fazer. Só que, pô, você fez muito network, você é um cara de visão. Mas me fala dos teus negócios hoje, porque com tudo isso, com todas essas pessoas, não só a tua curva de aprendizado, mas esses caras também te dão mentoria, você acelera o seu aprendizado com eles. É o que você fala, pô, você aprende muito com esses caras. Como é que tá os teus negócios hoje? O que o Bruno tem de business hoje? Cara, hoje a minha base é aqui em Alphaville. A gente tá com uma sede aqui de 1.500 metros quadrados. Caraca, onde? Eu não sabia. Na Alameda Xingu. Esqueci o nome do prédio. Xingu? Qual que é Xingu? É onde é a terra prometida do Brunet. Sim. Ah, tá. A gente tá com 1.500 metros quadrados, 3 espaços de eventos, um anfiteatro e 2 espaços de eventos. Que legal. Lá dentro eu tenho as incubadoras, né? São empresas que eu trago para dentro. Entro a imagem InfoEquity, todo tipo de negócio. Sou conselheiro de algumas empresas no Brasil, por exemplo, a Harry, que é a número 1 em rena de sobrancelha de mulher. Da Poliana e do Natan, sede lá em Belo Horizonte. Sou conselheiro do Transformando Faces, do Igor Alves, a Daisy. Aí, como conselheiro, eu ganho Cheguei na confusão. Cheguei na confusão da cadeira. Hoje é o dia. Começou, eu tô dando aula, mas eu dei 20 minutos de intervalo pra fazer um exercício. Eu aprendi isso com alguém. Ô mãe, me tira daqui. Me pega. Fala que eu tenho escola agora, aula, uma prova. Muito bem. Vai ser um microfone pra 2? Vai ser. Meu Deus. Faz uma pergunta pra nós. Guarda a resposta que você tava dando. Tava muito, não sei o quê, porque o processo, isso aqui, da honra, não sei o quê, da gratidão. Posso vender essa jaqueta? Eu nunca vendi nada no podcast. Aqui é o Santos Digital Week. Já convidei, tá? Já tá na agenda, travou a agenda dia 13 o dia inteiro. Não, peraí. Você sabe que eu... Dia 14 você sai de lá pra ir poder do network em Rio de Janeiro. Então vamos junto. Não. Eu vou dia 13 e o evento é dia 15. Você sai dia 15 de helicóptero e vai pro Rio. Entendi. Sabe por que a gente não vende helicóptero em 6 lugares? É um Bell 429. Tem 6 lugares. Por que a gente não vende pro cara que tá no evento 5 pessoas indo no helicóptero com o Joel pro poder do network, acessar os bastidores e tal? Vamos vender lá no palco. Pronto, então, vai ter 5 vagas. vagas. Não, pera, mas pra ir pra lá ou pra voltar? Hã? Pra ir pra lá ou pra voltar? Pra ir e voltar. Sai de Santos e vai A não ser que pro você Rio vai de ficar lá Janeiro. no Copacabana Palace com a gente uma noite e tal. Mas os caras voltam. Pode ser também. É o seguinte, valendo. Ó, você que tá assistindo agora, você está aqui no Santos Digital Week, eu sou o Bruno Avelar e eu quero desafiar você a pagar o preço. Para ter proximidade e intimidade. Imagina você, hoje, agora, sair aqui dessa plateia e agora decolar com o Joel num Bell 429 em direção ao Rio de Janeiro Poder do Network, onde estão grandes palestrantes como Thiago Brunet, Natália Biuro, uma galera, Cariane, a galera, tá fervendo aqui, vem pra cá, paga o preço. Quanto custa, Bruno? Cara, para de pensar no dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Se você não tem dinheiro, esse é o principal motivo pelo qual você deve pagar o preço para poder mudar a tua vida, prosperar e ter dinheiro. Porque 1 hora com o Joel no helicóptero vai mudar a sua vida. Esquece o
voo de helicóptero. É a proximidade e a intimidade que você vai ter com ele. Eu te espero aqui no Poder do Network. Pronto. É isso, Tá feito o vendido. pix. Só bota lá na tela, vai vir Vendido. 5, paga, você decide Falei pra quanto ele é assim, e vai. Vamos Vai. meter umas camisetas Ai, eu do tava com a Neymar. abstinência de vender. Não, senhor. Hoje o senhor tá muito atiradinho. Hein? Hoje tem vendeu mais? tudo. Hoje tem vendeu mais? tudo hoje. Tem mais? E vai vender a camisa, eu vou vender a camisa do Neymar lá no Santos. Lá. Ele falou, não vamos fazer camiseta. Ah, lembra aquela ideia que eu falei, Tá, João? vamos, Lembra? vamos, Falei, vamos. vamos fazer uma série personalizada e vender uma coleção única e a gente doa tudo pra ele. Eu falei, você esse cara. Dá Eu pra quero fazer fazer tudo. essa Menino aí, ação. pô. A gente manda, eu vejo alguém pra fazer a camiseta, a gente vai pro instituto. E dá o dinheiro pro instituto, tal, Dá tudo pro fundação instituto. lá e tudo. Eu tô dentro. Já sabe que dia 13 eu falei assim, você é o último palestrante, né? Não tem como Ah, não, colocar dá alguém, pra ninguém palestrar depois de aqui, você. É que o Cacá Diniz falou que palestrar depois de mim é igual o Caetano Veloso cantar depois de chiclete com banana. Eu. Aí entra o Caetano Veloso. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Não funciona, né? Não Vai, eu tô funciona, no meio, não é eu tô no legal. meio de um intervalo de uma aula aqui, vim aqui, saber que vocês estavam aqui, amo todos vocês. Ô, Paulo, me dá uma sacola, que eu tenho uma sacola. Paulo. Me faz uma, Sacola, faz uma tem pergunta uma barra sacola. provocação, vai. No Santos Digital Week. Pergunta barra provocação. A gente estava falando muito sobre a questão do networking e você também é fruto disso. Só que uma palavra que o Bruno repetiu muitas vezes, intencionalidade. Como é que você treina a sua intencionalidade? A minha intencionalidade é treinada assim. Primeiro eu sei o que eu quero. Depois. Primeiro eu sei o que eu quero. Ah, perfume. Ah, que perfume. Aí o Joel falou, esse perfume é bom que você É tá usando. muito Eu falei, vou bom. trazer pra você. Então, Chanel e aqui Patek Philippe. É o relógio? Não, é o catálogo pra você escolher. O cara já viu o Patek Philippe essa sacola? Vamos Não, ver, primeiro você escolhe. Isso, primeiro você escolhe. Exatamente. Muito bom, tá. Pronto. Bom, next pergunta valendo. Isso foi 100% intencional. Foi, eu trouxe. Ele falou já que gostava trouxe. do Você perfume. chegou Não, aqui não, com não, isso. Eu tava com ele hoje de manhã e ele entrou no meu carro e falei, nossa, que perfume é esse? Que perfume gostoso. Combina com você. Daí ele falou, tá bom. Então. Aí o resto é isso. É, Mas agora é muito combina rápido conosco, isso, pô. né? É uma loucura, pô. Eu não sei, ele conseguiu o perfume. É isso. E a sua intencionalidade... Mas pra quem não conhece, acha estranho. Eu já passei por essa fase. Pra quem conhece, acha muito legal. E pra quem não sabe, aprende. Foi bom. Vou deixar isso pra você, hein? Então, minha intencionalidade é, primeiro eu sei o que eu quero, mas o mais importante pra conseguir o que eu quero é quem. É o quem. Ok. É sempre o quem. Mas não adianta ter um quem se você não sabe o quê. Tá O bom. que eu quero? O que eu preciso? Por que eu preciso? Beleza. Não é o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Não. Quem eu tenho que me conectar. O quem acerta o como e acerta o quê. Mas pra você encontrar o quem, primeiro você precisa saber o como. Nem precisa saber o como. Você só precisa saber O quê? o quê. Então o quem está... O quem te aproxima do quê, mas o quê não te leva pro quem. No oferecimento, a collab que funciona, Santos Digital Week e o poder do network. Isso é maravilhoso. Gente, que presente. Aliás, você deveria escrever um livro chamado assim, ó. Alguma coisa de quem vale mais do que O quê? o quê. Quem na frente... Quem vale 10 vezes mais. Alguma coisa nesse sentido. Nós vamos chegar nesse Quem tipo. vale 10 vezes mais. Isso é bom. Esse é um bom título. Oferecimento Chanel. Chanel. Chanel manda um pode pix notar, pra gente. Vocês estão precisando. Patek Philippe manda um pix. Vamos patrocinar esse podcast, Joel J, Bruno Avelar, porque, ó, Ó, Jabá Patek. ao vivo, Chanel, Patek Philippe, não só o catálogo, mas tá no Ó, braço. meu irmão, porra, Patek Philippe, até 2 meses atrás, o que Não é... sabia nem o que que era. é relógio. Exatamente. O que é relógio? o que é relógio? O que é O relógio? meu algoritmo só me entrega isso agora. Porque ele Só foi relógio, pesquisar, pô, né? pô, E isso é importante. Quando a gente tá falando do quem, e aí a gente tá numa roda e aí você quer entrar para aquela roda, você tem que ter comportamentos e muitas das vezes, inclusive, vestimenta de acordo com aquilo Eu ali. falo assim, ó, acesso não garante permanência. O que garante permanência é comportamento e postura. E como é que a gente A treina esse forma que comportamento você também? se comporta garante sua permanência. Modelando, modelagem. É o que eu falei hoje lá no Tocos do Marçal. Eu nunca li o livro do Brunet, nunca assisti o Brunecast, nunca assisti o Café com não sei o quê. Não é Café com Deus Pai, não. Café da Manhã, não. Como é que chama? Café com Destino. Brunecast é Café com É o Destino. Café com Nunca assisti Destino. Café Ai, com gente, Destino. olha aí, viu, Brunet? Me nota que Nunca eu sou fã, eu vi. e nunca assisti palestra dele inteira, mas o que eu aprendi com ele foi a proximidade, observando o que ele fazia e modelando a ação, não a teoria. Se ele pulou ali, deu certo, eu vou pular também, mas você não vai nem perguntar a altura, não. Fazer igualzinho ele fez, vai dar certo. Entendeu?
Sim, Cara, aí o mas- cara fala assim, cara, não tem dinheiro, você precisa aprender uma coisa. A maioria desses coaches que você vê na internet, palestrante, tudo aí, é o seguinte, os caras comprou o que não podia, com dinheiro que não tinha, pra ter o que tem. E deu certo. É isso. Cara, você falou uma coisa de comportamento e eu lembrei de Portugal. A gente, pra quem tá ouvindo, ano passado a gente teve no mesmo num evento. projeto lá de uma pessoa em comum. E aí eu tava mal escondidinho assim, né? Lá atrás, ele fazendo home experience e aí tinha uns caras muito querendo aparecer assim, pá. E eu, cara, comportamento, eu fiquei na minha. Eu falei, eu não vou pedir nada lá, daqui a pouco eles já viram assim, ô Céu, vem pra cá, você já me chamou, mas assim, eu sei que foi comportamento do tipo assim, os caras querendo aparecer, né? Os caras querendo aparecer e, cara, agora vai ficar nós aqui, deixa os caras de lá. É isso aí. Acabou. Tipo, eu na minha, mano, ele me tirou lá, me colocou ali e os caras falaram, esse cara quer aparecer demais aqui. O comportamento Já deu ali, o aparício, esse comportamento, ele atrapalha. Mas tem muita gente que consegue muita coisa por conta disso. Qual é Mas a linha se tênue? sustenta por muito tempo. Ninguém gosta de ninguém chato, entrão, que não respeita, que invade o espaço do outro. Eu sou um cara que, tipo assim, eu dou acesso, mas eu tiro acesso muito rápido. Já teve gente que entrou, subiu no meu palco, falou besteira, eu chamei, pum. Fez de novo, chamei, pum. Deve estar com raiva de mim até hoje, mas uma hora vai cair a ficha e falar assim, cara, foi essa correção que me permitiu ter o acesso nesse outro ambiente, porque eu não errei mais o erro que eu cometi lá. Não, O cara cai a ficha e fala assim, cara, preciso lá agradecer aquele Eu cara. presenciei uma Vai contigo em acontecer Portugal. A gente tava na mesma sala, ele viu um cara com QR Code, ele falou, tira o QR Code da palestra do cara agora. E aí o cara veio assim, agora a gente tá... Não, teve uma que foi Não, melhor. Tirou, Teve pô, o uma cara que foi ficou perdido, melhor. assim, não, pessoal, tinha um QR Code A aqui. minha equipe é ligadaça nisso, Ele tá? tava com ele, pô. E aí o João Francisco, lá de Londres, que, que trabalha sei, comigo, João. Poder do Network Orlando, aquele que a gente tava vendo no motorhome, lotado, abarrotado. Aí foi uma pessoa, não vamos falar com o nome, não trabalhamos com o nome antes das 10, só depois das 10 da noite que a gente trabalha com nomes. Se você quer saber quem é, assista esse podcast até às 22 horas, que às 22h01 falaremos o nome. E aí essa pessoa vai, só que antes da pessoa subir, o João chegou pra mim e falou, cara, tem QR Code, na última página. O que eu faço? É fulano de tal. Eu falei, resolve. E aí ele foi muito criativo. Passou a palestra, disse que a pessoa botou o QR Code lá e todo mundo, aí. Não tá dando, não vai. Tá, papá, tá no Google, e aí, próximo palestrante e tal, a pessoa acabou. Aí o João chega e fala assim, rapaz, eu botei o QR Code, fiz um QR Code novo, e eu botei direcionando pro Google Search. Todo mundo que entrou foi pro Google Search, no QR Code da pessoa, porque assim, não tinha como tirar o QR Code. Então ele pegou um QR Code do... Mudou o Botou em link. cima. Botou em cima do dela, e na hora que ela clica aqui no QR Code pra você ter mais informação, foi pro Google Search. Não foi pra página da pessoa. E ela nem percebeu. Não. Ah, Ah, percebeu. acho que Ninguém entrou, algo nenhuma tava pessoa. errado. Não pegou o teve lead. qualificado, não pegou o lead. Não pegou um lead. Agora, como é que você vai pro evento das pessoas? Porque assim, ó, eu quando alguém me chama pra uma palestra, mesmo eu recebendo cachê, tá? Eu agradeço a oportunidade. Porque, cara, por mais que o cara me pagou, o cara me deu uma oportunidade pra falar pra mais 2.000 pessoas que não me conheciam. E eu não faço isso, cara. Ó, hoje, por exemplo, eu vendi o casaco do Joel no Talks ao vivo. Aí o cara, na hora de pagar 10 mil, o que eu fiz? Falei, Manu, me dá teu Pix, o dinheiro é teu. Peguei pra mim. Sabe o que ela fez? Com dinheiro? Dividiu com o time inteiro dela. Boa. Perfeito. Sério? Incrível. Aqui, vai multiplicar. Ele pegou minha jaqueta do nada e No falou Talks. assim, quem paga essa jaqueta? 1.000, com isso, com aquele. O cara falou 10 mil. 30 segundos, com 10 mil. Aí dá o QR Code aí, dá o Pix da Malu. A Malu tava sentada O pra Pix é da Malu. A Malu não falou nada, pegou o Pix. Na hora do carro ela falou, já dividi em partes iguais com todo mundo do time. Incrível. A Bia não tá sabendo disso, mas é o que vai acontecer hoje. É isso que ela vai falar com você hoje. Hoje você vai pra casa com um din-din. A Malu Isso aqui, é né, Malu? exemplo. Malu, vem cá, Malu, vem cá. Vem cá, Malu, vem cá, aparece aqui, Malu. Aparece, Malu, anda, Malu. Essa é a Malu. A Malu não pode ser igual a com a conta Marlene boa. Matos, que ninguém A sabia conta quem tá era. Exato. Diego Lombardi. A Malu é essa aqui, gente, ó. Quem quiser. Mas eu já falei pra... Peraí. E o Ti também. Ai, o Thiago O sabe. negócio é preso. Vocês são maravilhosos, amo todos vocês, amo você também. Eu vim aqui só pra dar um beijo, vou voltar que eu tenho uma aula, daqui a pouco a gente se fala. Santos Digital Week vai bombar, você não pode ficar de fora. Porque se você não for, só você não vai. E ainda Tchau, vai poder ir obrigado. de helicóptero. Muito obrigada por essa rápida Cara, participação. você botou dinheiro nessa mão agora. Colocou, Esse produto vai ser muito bom. Foi maravilhoso. E uma coisa que o Joel te honra muito atualmente, sempre falando do princípio da honra, que você ensinou isso pra ele. E uma coisa que eu vou falar aqui pra você, que ele falou hoje, né? Ele comentou, a gente tava falando, pra você entender, a Lara é mentora do Zulu, de comunicação. O Zulu lá, o Rafael Zulu, Zulu. sócio do Thiaguinho.
E ele falou assim pra gente, pô, porque o Zulu foi um grande presente de 2025 e nos últimos anos eu ganhei alguns presentes. Em 2024, meu presente foi o Bruno, né? Foi o Bruno. E aí, cara, desde então, esse caso da honra, eu nunca ganhei tanto presente do Joel, pô. Porque do nada, meu irmão, agora é uma pá de honra. Ó, no momento da minha vida, não sei o que, me deu um relógio esses dias aqui, ó. Pá! Ó, não sei o que, compra, tá pago. Aí ele é padrinho da nossa filha, ele não sei o que, eu que vou pagar. Então ele mudou, e ele mudou isso muito contigo, porque ele fala, pô, o Bruno me ensinou isso, a questão de honrar as pessoas, e ele fala até hoje, né? Como que é a questão do adulto lá, com a carteira? Elogio para adulto, O elogio é o para Pix, adulto né? Abrir a carteira. é a carteira. E, então, cara, foi uma coisa que você ensinou bastante. E eu acho que muita galera do mercado hoje, outras pessoas, têm aprendido isso contigo, né? Porque você faz isso perfeitamente. E faz do nada também, que você fez comigo em Portugal, né? Que eu brinquei, fiz uma brincadeira contigo. E só pra contextualizar, ele tava com um headset lindo, fininho, assim. Ih, caraca, nem lembrava Você disso. lembrava? Aí eu peguei e falei, nossa, Bruno, um dia eu vou chegar e vou ter um desse, hein? Assim, numa boa. Deu 5 minutos, ele me chamou numa sala e pá, falou, tá aqui, cara, você já tá nesse nível, tá aí um presente, você me deu esse. E eu tenho isso, né? Um prazer. E é uma parada tua, né? Mas outra coisa também que é legal, você falou de ajudar as pessoas. Você tem uma coisa de ajudar as pessoas que do nada, né? O cara que tá contigo aqui é a história do cara de um grupo, não é? Não foi do grupo. Então o cara tá contigo até hoje, pra galera saber. Foi um grupo tocar na casa dele, enfim. Ele falou, viu um cara, ele sentiu uma vontade de perguntar alguma coisa pro cara e entregou o cara tá com ele até hoje. Então o Bruno faz muito isso de as pessoas do lado que tá, ele ajuda essas pessoas, né? E de honrar. Isso é incrível, E se torna uma habilidade. E, de novo, não é só pelo dinheiro, é só pelo que você faz e o quanto você transforma vidas. Isso cada vez mais retorna para você também, né? É porque é a lei da semeadura, né? Tipo, você escolhe a semente, você não escolhe a colheita. A colheita, a semeadura, ela é opcional, a colheita não. Até mesmo se você não plantar nada, não semear nada, a semeadura ela é garantida, você não vai colher nada. A colheita ela é garantida, você não vai colher nada. Então, de acordo com o que você semeia, é o que você colhe. Ponto. E quando você tem essa questão com uma pessoa específica que não tem nada a ver, por exemplo, esse caso mesmo, foi um grupo de pagode que não tinha mal tinha um contexto para aquilo. Você ouve alguém falando com você para fazer isso? Deus fala com você assim? É complexo falar isso, né? Mas, assim, dentro do que eu acredito, sim. Dentro da minha crença, sou cristão, sim. E assim, até isso tem intencionalidade. Porque a questão do Paulo, eu estava procurando alguém para dirigir para mim, para ser uma espécie de um segurança, né? Tipo, dirigir pra minha família, levar meus filhos e tal, uma pessoa que... E eu vi ele assim e falei, cara, esse cara, só que, tipo assim, ele tava no fundo do poço, do lado assim, e deu muito trabalho, mas valeu a pena. Eu mandei ele, pra você ter ideia, ele fez o método IP do Pablo Marçal, ele fez o método CIS do Paulo Vieira, ele fez o Destiny Mind do Thiago Brunet, ele fez o Legendários, ele fez curso de segurança, ele vai fazer outro. Eu botei seguranças particulares para treinar ele, policiais para treinar ele, estilista para vestir ele, o tempo todo pedindo amigos próximos para dar conselho, não só eu falar, né? E, cara, aí também o cara mudou daquilo que ele era para o que ele é. Paguei todas as contas dele, zerei o nome dele, tirei do SPC do Serasa. Ele tinha um carro com motor fundido, todo batido na porta de casa, mandei ele arrumar o carro inteiro e trazer as contas. Ele arrumava e eu ia pagando. E na hora que ficou pronto o carro, ele levou lá para me ver. Eu falei, agora vende. Ele, trabalhão que eu tive, eu falei, então, é pra você entender que quando você não cuidar de algo, vai dar muito mais trabalho depois pra você poder cuidar e o dinheiro que você vai gastar. Entende? Só que esse carro, ele não pertencia, eu falava que aquele carro não pertencia mais à fase que ele tava vivendo. Eu só deixei ele arrumar pra ele ver o trabalho que dava. Ele tinha que ir no mecânico, bicho, ele levava o carro no mecânico, o cara trocava o motor, agora o carro tá bom, ele saía, o carro quebrava a suspensão, aí voltava pra lá de novo, aí ele botava pra lá e saía, o carro quebrava a caixa de marcha, aí voltava pra lá de novo, eu falei, arruma, até ficar pronto. Até ficar pronto, ele passou meses arrumando esse carro, e eu pegava no pé dele, bicho, pressão. E teve um dia assim que ele fez uma cara feia, e eu virei pra ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, o dia que eu parar de te repreender é porque eu desisti de você. Então... fique preocupado com isso. É que se eu parar de te repreender, enquanto eu estiver te repreendendo, tá no caminho certo. Porque ninguém cresce, né, Marcel, que não esteja debaixo de uma repreensão. A gente tem que estar debaixo de repreensão de alguém. Sim.
Por quê? Porque essa pessoa, ela desafia nossas ideias, ela te volta para a terra quando você sai da terra, né? Porque eu falo que todos nós temos ego, vaidade, e quando isso aflora demasiado dessa pessoa, que você se coloca debaixo da repreensão dela, ela te chama, ela te repreende. Eu tenho um cara que faz isso comigo o tempo todo, que é o Thiago Brunet, o Joel, né? O próprio Cacá, eu falei aqui. Então, assim, eu dou essa liberdade. Paulo Vieira me tem como filho, eu tenho como pai. Me ensinou muita coisa, muita coisa. E sempre foi o cara que me chamou e, cuidado com isso. Pá. Ele, a Camila também, a Camila Vieira. Então, eu acho que o meu crescimento, eu devo a todas essas pessoas que eu mencionei aqui e muitas outras mais. Né? Porque eu tive a oportunidade de estar próximo, de absorver, de observar e de ter a coragem também de aplicar a mesma coisa que elas faziam. Entendeu? E eu falo que uma das maiores habilidades que eu tenho, cara, não é nem questão de network, conectar, é a habilidade que eu tenho de aprender e aplicar numa velocidade assim, surreal. Às vezes eu tô sentado numa mesa, você tá falando, e na hora que você tá falando, eu falei, boa, eu já tô dando um comando para alguém da minha equipe aplicar. Eu não vou esperar acabar aquela reunião para chegar no escritório e falar, não, eu já tô aqui, tu falar, faz isso, e você nem sabe. E eu ouvi e já mandei aplicar. E se der errado, queimei a ideia, próximo. Então é a velocidade, eu acho que o meu resultado tá muito ligado na velocidade na qual eu aplico as coisas que eu aprendo. Entendeu? Eu aplico muito rápido, sem medo. Obediente, né? Você fala bastante, né, de time is money, né? Business at time. Business at time. Business at time. Você Cara, perde o time, você perde o entendeu? negócio. Você é muito rápido, né? Não só nos negócios, de aprender, né? Mas nas coisas, entender, né? Ter essa visão de entender, né? E assim, cara, um cara que eu tenho aprendido muito, mano. Nos últimos tempos, assim, um cara que me surpreende todos os dias que eu tô com ele. Neymar Pai. Mano, ele é sinistro. O Neymar Pai é sinistro. Eu fico olhando assim, da onde esse cara tirou essa parada? Ele pega um negócio e multiplica 10 vezes mais. Assim, cara, o cara é sinistro. E assim, o Joel veio de lá. O casulo do Joel. O Joel entrou lagarta e saiu borboleta. Exatamente. Como assim? Ele entrou, ele chegou arrastando e saiu voando, pô. Mas ele ficou no casulo o quê ali? 5 anos. Né? Hoje, eu falo assim, o casulo, ele dói, ele vai doer, ele vai apertar, mas você vai voar. Isso é um bom ponto. Eu e o Marcelo, a gente tem, como todas as pessoas, vivemos os momentos difíceis da nossa vida, em vários sentidos, né? E aí vem o nascimento da nossa filha, parece que vem tudo de uma vez só. Como não desistir? Porque toda a sua história vem muito também da resiliência. E você falando agora, por exemplo, o Joel ficou no casulo, também não desistiu. Bruno, muita coisa deve ter dado errado na sua vida também. É óbvio que não é tudo que dá certo. Mas você não desistiu, pô. Você aprendeu, você foi, você fez, você modela, você tem essa ideia, você tem a visão. E você não teve medo? Ou se você teve medo, como é que você driblou isso? Porque ontem eu sentei pro Marcelo e falei assim pra ele, eu tô com medo. Só que pra mim era muito difícil falar isso. Eu tô com medo. Como que a gente consegue driblar o medo para dar certo quando a gente tá no meio do turbilhão e que a gente sabe que muitas das vezes aí, como cristã, assim, acreditando em Deus Jesus Cristo, eu sei que é o turbilhão necessário para eu passar, para eu voar, é o meu casulo. Como não desistir no meio do caminho? Flávio Augusto disse que estabilidade não existe. Eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em intensidade. Se eu tô aqui, eu tô aqui. Se eu tô com os meus filhos, eu tô com os meus filhos. Se eu tô com os amigos, eu tô com os amigos. E eu coloco intensidade no momento. Já pensei em desistir milhões de vezes. Sou ser humano. Mas teve uma vez que eu pedi um conselho para um amigo, que é meu pastor hoje, que é o Bruno Brito, bispo Bruno Brito, da Igreja Pura Fé. A gente estava no Uruguai, em Punta del Este. E tava só eu e ele, tava eu e ele e o Brunet. E aí a gente tava lá na recepção do hotel, assim, o Brunet levantou, foi no banheiro, eu virei pro Bruno Brito e falei assim, ô Bruno, me dá 2 conselhos de vida, com as perguntas idiotas que a gente faz, né? E ele ficou assim, em silêncio. A excelência mora ali, né? O Bruno Brito, eu falo que ele chega nas festas de cabide, que não é possível. O cara entra num carro, chega na festa e não tá amarrotada a roupa dele. Ele fala, vai até alguém que trouxe cabide e colocou aqui. Foi o Bruno Brito que mudou a percepção de comunicador de passou para ela, porque ela não se conectava muito. Eu fui recebido do Legendários na Pura Fé. E ele foi que falou. E aí, naquele dia, ela falou, cara, esse cara é muito bom. Eu falei, foi muito bom. Ele é muito bom. E ele virou e falou assim,
2 conselhos que eu pedi, ele falou assim, eu achei que ia vir um negócio, mano. Eu tava assim, preparado assim. Prontinho E pro sermão. ele assim, de perninha cruzada, olhou pro alto. Ele falou assim, fale menos e não desista. Eu olhei pra ele assim. Eu falei, eu falo muito, pensei. Que negócio é esse de não desiste? Conselho mais chulo, tolo. Achei o negócio mais vazio do mundo. Mas aquilo impregnou na minha cabeça. Eu não consegui esquecer aquilo nem um minuto, velho, durante 2, 3 dias. E aí eu falei, cara, não existe fracassado. Fracassado é quem desiste. Quem persiste, uma hora dá certo. Então, foi um dos melhores conselhos que eu recebi na vida. Se eu não desistir, se eu tiver resiliência, constância, ele me botou pra pensar, pô. E eu não desistir, e eu fizer o básico bem feito, pagar o preço, for resiliente, for constante, eu vou vencer, pô, vai dar certo. É questão de tempo. Se eu estiver nas mesas certas, nos ambientes certos, com as pessoas que acham... Cara, é isso, não desiste, velho. Não existe fracassado, existem pessoas que desistem e pessoas que persistem, pô. E fale menos. Que eu falei, pô, mas será que eu falo muito? Cara, se ele tá falando pra me falar menos, é porque por mais que eu acho que eu não falo muito, eu ainda tô falando muito, então fique calado. Escute mais, fale menos. Cara, melhor conselho, Bruno Brito. Incrível, muito bom. O Bruno Brito tem uma parcela grande para eu ter ido Beijo, pra igreja agora. meu pastor É Bruno mesmo, Brito. cara. Mudou. Frequentar Ela a gostou igreja. muito, porque as experiências que eu tinha levado não tinham sido boas. E no dia foi o Bruno. E aí o Bruno trouxe uma mudou palavra de muito uma a minha dinâmica percepção. muito diferente. Mas muito. Sabe que eu tô aqui desde o início do nosso podcast olhando pra ela o tempo todo, eu vou falar. É, porque você tem umas coisas assim. Cara, eu desde da hora que eu cheguei aqui, a percepção que eu tenho olhando pra você é que você tá na bancada de um jornal nacional assim de televisão, apresentadora de TV assim, tipo, Você viu isso? desde a hora que eu cheguei. Você viu isso? Ela tem o arquétipo da apresentadora assim do jornal nacional assim, sabe? Tipo, Gente, eu vou chorar aqui, gente. Como é que faz desde isso? a hora que eu cheguei, vou falar. Cara, que é o arquétipo daquela apresentadora Boa Noite. Que leu o TP, né? Obrigada Acho que por me falar isso. acho que a minha Eu tava loucura- com É isso. muitas Você, dúvidas cara, até assim, ontem à noite. é muito forte sua imagem, assim. Acho que sua imagem aqui é muito forte, assim. Tipo, você tá pronta, você comunica bem, você fala bem, você tem o arquétipo certo, assim, tipo, que a televisão pede, assim, tipo... Ontem eu peguei na mão do Marcelo e falei assim pra ele, eu vou desistir. Eu não sei mais como eu sou boa. Eu acho que eu não sou tão boa em comunicar como eu pensava, por tudo que eu estudei, por todas as pessoas que eu treinei. Mas parece que não vai. E 2 dias antes eu mandei uma mensagem pra ele, não desiste, não desvia o foco. E ele falou ontem pra mim, você só tá com medo, você tá cansada porque você tem 2 crianças pequenas. Mas esse lugar é teu. E por isso eu te perguntei, porque eu pensei em desistir. E agora eu não vou mais desistir. Obrigada por isso. E obrigada por ter atendido a ligação do Joel. Obrigada Eu tô te por ter vendo aqui vindo. é como se eu estivesse na TV, sentado no sofá em casa assistindo você na TV. E obrigada, porque eu não vou desistir de comunicar. E do meu propósito, que é ensinar as pessoas a se comunicarem, porque eu acredito que comunicar resolve tudo. Você é um excelente comunicador, você acabou de mostrar. Você Você é muito mostra o bom. tempo inteiro. Agora o que você fez com o helicóptero, a gente vem na brincadeira, vem com o humor e com esse teu jeito leve Se eu de for mostrar. apresentador de televisão, você vai ser minha repórter? Eu vou, com certeza absoluta. Pessoal, Você- bota você lá vai no dar teu muito certo nisso. galpão, Eu tô muito bom vamos nisso, fazer um pô. estúdio no teu Você rouba galpão e a vamos ter cena, o pô. Bruno Avelar TV, o poder do Network TV. E aí eu a não gente te esqueço faz. do... É Valdomiro, não é? Isso. Valdomiro? Que Não, veio fazer... Vildomar. Vildomar. Quase, Pô, só mas uma calma. sílabas, mas tá Não tudo esqueço, certo. naquele Vildomar dia, Batista. o dia maravilhoso que eu fui na casa do Bruno Avelar e de repente eu levei uma picada de monjaro na minha barriga e perdi 7 quilos em 7 dias. E eu mandei mensagem Mas eu pro vi o Bruno Domar falando que ele falando tentou. sobre você, pô, porque na hora eu falei pra ela, ó, tem esse cara aqui assim, assim, assado. Ela trabalhou 15 anos de TV, né? Ela, esse cara é gênio da TV, pá. E aí ele falando, né, da percepção sobre você, ele falou, cara, eu nunca vi alguém tão bom no palco Ah, não quanto o tem. Bruno Avelar. Não tem. E eu falei, cara, vindo de um cara que ela me validou, falou, meu, é incrível. Não, ele é uma E realmente, referência, você pô. tem uma habilidade de palco que é diferente da do Joel, né? São habilidades diferentes, mas muito boas. Você tem esse cara de
de massa, assim. Eu acho que você pegaria muito bem um programa, assim. Você tem facilidade de roubar cena, loucura, Independentemente não sei o disso, quê. você É um baita consegue comunicador. passar uma clareza na sua mensagem usando uma dose de humor inteligente, não é humor ridículo, é um humor inteligente, com uma dose de esperança, mas ao mesmo tempo de ai, grita e fala alto e não sei o que vai resolver agora. E aí você resolve agora. E aí você falou 3 palavras pra mim que você acabou de resolver a minha vida. E eu, cara, e aí essa é uma habilidade que você tem. E aí, pra mim, a internet fala muito que a comunicação é treino. É treino, mas nasce. Tem pessoas que vão se comunicar melhor, mais rápido. Todos podem se comunicar bem treinando. Podem, concordo. Mas você nasceu com isso. O Joel nasceu com isso. É um negócio que tem dentro de vocês que entra do comportamento, que vem com essa questão de transformar e que só vai transformar de um único jeito, comunicando. Então, se vocês não comunicam, acabou, você não vai mudar a vida de ninguém. E é só porque você falou. Talvez o Bruno falou pra você falar menos em alguns aspectos, mas em outros aspectos, fale mais. Exato. Porque é por meio dessa sua voz que você vai transformar tantas vidas. E transforma a minha, transformou a dele, transforma de milhares de pessoas com seus eventos, com seus projetos, no offline também, onde ninguém tá vendo. É porque você fala. E isso é brutal. Eu tô muito emocionada e muito feliz de você ter aceitado novamente. Vou te agradecer por isso. Que bom, tô leve. Falou e foi bom, ó. Encaixou como uma luva. E uma coisa que você falou é verdade. Você transforma muito mais no off, né? Talvez a galera fique olhando teu digital, assim, mas é muito mais no off que o Bruno... Porque o que você faz com as pessoas, a intencionalidade, as coisas na tua casa... Acho que eu não mostro Não 5% na Não. rede social do que acontece de fato na minha vida. Só você consegue fazer aqueles encontros, aquelas reuniões, e lá no fundo, cara, é o que mais essa galera sente falta. Eu sempre falei isso, né, em relação ao meu irmão. O quanto você trouxe uma leveza que ele sentia falta. E eu brincava pra ela, falei, pô, o Bruno é o irmão que o Joel tem lá em Alphaville, porque eu não tô. Né, você até brincou uma vez comigo, pô, vem morar aqui, meu, porque tem os detetos, tá longe lá. Aí eu falei, tu precisa ir embora, eu já tô aqui, né? Tô aqui perto. Estamos, voltamos. Mas, eu acho que em mas todas, é isso, cara, os caras sentem, você consegue isso. Todas as áreas da vida, quando Deus ele quer te levar pro próximo nível, ele não te dá coisas, né? Ele te apresenta pessoas. A gente tava falando do Vildomar Batista aqui, o Vildomar foi esse cara. O Vildomar foi quem me colocou no palco do leilão do Neymar em 2023. Eu nem sabia que existia leilão, subi lá, fiz uma bagunça, vendi os boné, vendi o blaze do Neymar, com a confusão. E hoje tô lá com o Neymar pai, né? Hoje eu tô dentro da família. Ele me levou pro Ronaldo. Mas o que a gente conseguiu construir de relacionamento de negócios lá com o Neymar pai, com o Neymar Júnior, com toda... Mas foi por causa de uma pessoa, né? Esse cara é Vildomar Batista, que você falou aí, conhecia, você estava lá em casa aquele dia. Foi um cara querido, Aproveitar super aqui, mandar um simpático. beijo, obrigado. Eu agradeço sempre, eu sempre conto essa história nos palcos, em todo lado que eu passo. Não existiria Bruno Avelar na vida do Neymar se não fosse Vildomar. Obrigado, irmão. Isso é muito bom. E uma última questão que a gente estava falando aqui sobre a questão de comunicar e vender. Muita gente tem medo de vender, tem vergonha de vender, tem crenças com as vendas. E você tem uma facilidade brutal. Só que você é aquele vendedor que a gente se envolve tanto que eu nem percebo que eu tô comprando. Quando eu vou Tem ver, que ser leve, o Pix né? já comprei, já Puta, entrou, lembrei. já foi. Cara, você fez isso com uma pessoa que acabou entrando na minha vida, que foi a Adriana, que foi lá pro Poder do Network, e nunca tinha palestrado, eu treinei, pô, ela foi palestrar lá, foi uma loucura, ela foi aplaudida em pé, e a gente falou, meu Deus do céu, porque de repente quando você viu, você já envolveu. Como é que você faz isso, essa sua habilidade e esse seu conforto de vender as coisas? Que nem você brincou agora, vendi sapato, vendi a jaqueta do Joel, já vendi o carro do Joel também. Gente, o carro do Joel não é um Celta 98, tá? Que Nada a gente contra o compra, Celta nada 98. contra o Celta 98, mas de forma alguma. Mas não é o Celta 98 que dá pra vender rapidinho na LX. Segundo o entendeu? João falou que foi 18 segundos. 18 segundos você O Bruno vai lá vai... vender uma carro em 18 segundos. É muito confortável pra você, Bruno. E pras pessoas isso não é confortável. Pra maioria das pessoas não é. Como que você torna confortável? Você acredita em dom e talento? 100%. Tá. Mas vamos fazer aqui uma comparação. Cristiano Ronaldo e Messi. Um tem 5 bolas de ouro, o outro tem 7, se eu não me engano. Sim. Só o dom e o talento deles, sem treinamento, ganharia o jogo? Ganharia a bola de ouro? Não. Por quê? Para eles mostrarem a habilidade, o dom, a técnica, o talento que eles têm que ter condicionamento físico. E para ter condicionamento físico, tem que treinar muito. E para ter alta performance dentro de campo, tem que treinar mais ainda. Por isso que o Cristiano Ronaldo é o cara que é o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Né? E o que deu todos esses títulos e resultado para eles foi o treinamento, a disciplina em treinar, né? Em buscar e se capacitar. Então eu acredito que eu tenho dom e talento, mas eu treinei muito.
Eu busquei. Meu primeiro curso de vendas foi com 15 anos de idade. Na internet, eu não tinha computador em casa, então eu ia para a escola de informática em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, onde eu morava. Eu ia para lá para poder aprender na escola de informática. Primeiro fiz amizade com o dono da escola, fiz um curso gratuito, divulguei. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso, eu fazia festa. Aí botei ele como patrocinador das festas. Com ele sendo patrocinador, divulgava a empresa dele, levava um monte de cliente para lá e eu estudava de graça. Olha o rolê. E aí eu fiquei amigo do ponto seguinte, eu acabava a aula, eu ficava ali usando o computador, porque eu não tinha computador em casa. Então, em vez de usar o computador para ficar na internet, no MSN, naqueles grupos que tinha de conversa que eu não lembro, ficava todo mundo naquilo. Bate-papo UOL, sabe? Eu não perdi tempo com isso. Falei, cara, eu vou estudar. Eu tenho os diplomas, irmão. Te mandar foto quando chegar em casa. Eu fazia curso no Sebrae gratuito. Você fazia o curso pela internet, login e senha. Então eu fiz lá, como vender mais e melhor. Aí eu fazia o curso, comia aquilo e o certificado chegava em casa. Quando chegar em casa, eu te mando a foto do diploma. Tem lá o ano, tudo certinho. Então, enquanto todo mundo tava jogando pelada na rua, tomando cachaça e na balada, eu tava pesquisando, irmão. Com 18 anos, quando eu entendi que o Brasil não dava mais pra mim, eu fui embora para Portugal. Quando eu entendi que Portugal não dava, eu fui pra Espanha. Quando eu entendi que a Espanha não dava, eu fui pra Inglaterra. Quando eu entendi que a Inglaterra não dava, eu voltei pro Brasil. Quando eu entendi que o Brasil não dava, eu fui pros Estados Unidos. Quando eu entendi que os Estados Unidos não dava, eu tô aqui. Morei 20 anos, mais de 5 países, imigrante. Então, acho que essa escola da vida, cara, me ensinou muita coisa, entendeu? Mas eu sempre busquei, eu sempre fui intencional em buscar. E eu não lembro por que eu fui fazer um curso de venda. Não lembro, mas eu sempre fui desenrolado. Eu sempre fiz evento lá na adolescência e vendia patrocínio, 500 de um, R$1.000 de outro. Pô, eu contratava César Menotti e Fabiano por R$400. Eles não eram famosos ainda. Eu conheci o César e o Fabiano com 14 anos de idade. Então, assim, eu sempre... Mas o que me fez ir pra batalha, assim, tipo, foi a dificuldade dos meus pais. Porque se eu fosse um playboy, eu não tinha me colocado nessas situações. E aí, de tanto tentar, uma hora acaba dando certo. E a escola da vida acaba te ensinando. Mas eu acredito que eu tenho o dom e talento da venda, da comunicação e tal, mas eu também busquei. Busquei aprimorar. E uma coisa que eu aprendi com o Thiago Brunet é: esquece no que você é bom e preocupa naquilo que você tem que melhorar. Tem gente que foca muito no que é bom. Não, no que você é bom, você já é bom. Agora procura aquilo que você tem que melhorar. Foca no que você tem que melhorar. O que você tem que melhorar? Porque tem gente que é bom em comunicação, mas se veste igual um mendigo. Então, pô, esquece, já é bom em comunicar, agora vai melhorar a aparência, a vestimenta e tal. Mas é uma forma entendeu? diferente de enxergar isso, né? Geralmente a gente fala pra assim, se apoia naquilo que você é bom pra você ficar melhor, né? Sim, mas assim, não que você vai esquecer, mas existem outras áreas que a gente precisa melhorar. Faz total sentido. Né? Então, assim, eu fiquei muito tempo brincando com a questão da obesidade. Né, contando historinha pra mim mesmo. O Paulo Vieira falava, né, para de contar historinha, você tem que emagrecer. Pô, eu cheguei a ter 126 quilos. Hoje estou com 94. Então eu perdi quantos quilos? Entendeu? Tipo 30 quilos. Então assim, cara, foi fácil? Não. Mas eu parei de contar historinha pra mim e preocupei com aquilo que eu tinha que melhorar. Porque eu falei, cara, se eu tivesse 30 quilos a menos 3 anos atrás, eu teria ido muito mais rápido. Porque querendo ou não, você tá no palco falando de um monte de coisa, a pessoa te julga, falando, esse cara não consegue cuidar nem do corpo dele, como é que ele vai estar... Por mais que você é bom, o cara fica na dúvida, fala assim, cara, esse cara é bom, ele tá falando que faz sentido, mas ele não consegue, será que é coerente? Não tem coerência. Então, tipo, mas ninguém entende, aí vem por outro lado. Ninguém entende que a obesidade é uma doença. Não entende. E é aparente, né? Não tem como você esconder. Eu posso botar uma cinta, o que for. Vai estar obeso. Vai estar obeso. Então a gente não consegue esconder isso. Então eu lutei contra isso muitos anos, cara. E venho conseguindo vencer de um tempo pra cá. A obesidade não tem cura. Não tem Você cura. vai emagrecer, não, mas porque você é a vai cabeça, né? continuar, é a cabeça. É a cabeça. Eu operei, eu sou bariátrica e eu sei que é a minha cabeça. Exatamente. Em momentos de crise ou em momentos de mais ansiedade ou até de felicidade, eu vou descontar na comida, porque a minha cabeça não operou. Eu operei o estômago. É isso aí. A cabeça é um trabalho diário que eu faço contra uma doença crônica. Então é isso, quando eu falo assim, cara, esquece no que você é bom, se preocupa no que você tem que melhorar. Pô, eu sou bom comunicador, eu sou bom de palco, eu tenho presença de palco. Cara, deixa eu parar de estudar isso aqui um pouquinho e deixa eu focar aqui que eu preciso cuidar da minha saúde e emagrecer. Entendeu? Perfeito. E aí tem uma pergunta que o Marcelo fala que é a minha pergunta bonita. Você contou muita coisa, histórias maravilhosas, incríveis, e que você fez muita coisa para estar onde você está hoje. Seu sucesso não veio, nasci assim, você correu atrás do seu sucesso. Mas de tudo que você fez para chegar onde você está hoje, teve uma coisa que você fez mais. E que ela pode ser replicada pelas pessoas. Relacionamento. Foi isso que foi o divisor de águas. Relacionamento.
Relacionamento. Relacionamentos serviram, né? Que é a frase que eu falei no começo aqui do podcast. Que networking não é sobre o benefício que você vai buscar, não é sobre o que você vai buscar na mesa, é sobre o benefício que você traz. Né? Que é se colocar à disposição em servir os outros, em resolver o problema dos outros. Porque resolver o meu problema é o problema meu. Você sai do patamar de conhecido para reconhecido quando você para a sua vida para resolver o problema do outro. Porque aquela pessoa nunca mais vai falar de você quando alguém perguntar quem é aquele? Ah, o Bruno. Não, aquele ali, peraí, deixa eu ter história pra contar com esse cara aí. Então você imagina, durante anos, você resolveu o problema de um monte de gente, e esse monte de gente se encontra e um faz, o Bruno chegou, o Bruno resolveu. Não, pra você também, não, pra mim também. Por isso que você falou, que aonde passa todo mundo. Sim. Então durante um tempo eu fui anônimo. Mas chegou num ponto que não teve como. Tipo, cara, Incrível. relacionamento. Muito bom. Magnético, Mas encantador. relacionamento servindo, não usufruindo. Exato. Essa serve muito, cara. O que mais faz é servir, é pra ver. maravilhoso. Magnético, encantador, disruptivo. É isso que eu posso dizer sobre esse episódio. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, feito a comigo ligação, sempre. aceitado a ligação, né? Atendido a ligação e por ter contribuído tanto com a nossa Obrigado vida por aqui. não deixarem a minha vida ser normal. É isso. Não tem como ser normal, Bruno. Não dá. Você não pode ficar em casa tranquilinho, cara. Não dá. Marçal Deixar você em Talks casa. de manhã e logo na sequência Santos pra cá. Digital Week. É É isso aí. isso. E Bruno Avelar estará no nosso palco do Santos Digital Week no dia 13 de novembro. E você não Preparem, pode preparem. perder. Você tem que Vai estar ser lá. bagunça. E Vai olha, ser não é bagunça. mais um evento. É um ambiente no qual você pode conhecer pessoas novas. E é como eu disse, que quando Deus ele quer te levar para o próximo nível, ele não te dá coisas, ele te apresenta pessoas. E o mínimo que você precisa fazer é sair da sua casa e ir para esse evento para conhecer gente nova. Porque conhecendo novas pessoas, você vai ter um novo conhecimento. Com esse novo conhecimento aplicado, você vai ter novos resultados na vida e nos negócios. Eu, Bruno Avelar, te espero lá no Santos Digital Week, dia 13 de novembro, lá em Santos. Vai ser uma loucura. Prepare e vem. É mesmo. E, se você quiser, ainda tem dobradinha. Saia de Santos no dia 14 e vai pro Poder do Network lá no Rio Dia de Janeiro, 15, dia porque dia 15, 15 dia 15. tem Você o pode ir com o Poder Joel do J. Network. E você pode ir com o Joel J no helicóptero. helicóptero. E voltar com o Jojo. Mas como é que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá pro evento, porque é lá que você lá vai ver você vai descobrir. Você vai descobrir. Lá você descobre. Depois eu te explico. Depois É eu isso, o DTE. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez. Bom, obrigado. Obrigado, valeu. Coração. Obrigada, de verdade. Thank you. Foi incrível. E a gente vê no próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.